Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao capítulo número 6 do CCNA1. Esse capítulo a gente vai falar sobre a camada número 3, camada essa que é conhecida também como internet no modelo TCP e camada de rede no modelo OSI. Nesse capítulo a gente vai falar sobre a função dessa camada e a gente vai explicar um pouco sobre o protocolo IPv4. Nesse capítulo, a gente vai falar muito sobre como esse protocolo se comporta dentro dessa pilha de protocolos, mas nós não iremos estudar ainda o endereçamento IP. Não vamos ver isso, endereçamento IP e máscara de subredes, nos capítulos seguintes. Mas, por enquanto, nós iremos estudar a função desse protocolo, dos campos de cabeçalho, e isso tudo é uma forma da gente entender um pouco melhor o protocolo IPv4. Então vejam aqui, nós temos o modelo OSI, né? Distribuição aqui das 7 camadas, e ele está mostrando aqui, né, a camada número 3, que é a camada de rede. Eu vou botar aqui para reproduzir. E ele mostra desde os dados saindo da camada da aplicação, chegando na camada número 4, ele vai ser encapsulado, é transformado em segmento, que vai para a camada número 3, se transforma em pacote, na camada 2, quadro, vira bits, é transportado no meio físico e chega já no outro host, virando quadro, desencapsulando vira pacote, que é desencapsulado que vira segmento, e depois de segmento, ele vai se tornar dados, até chegar a informação no computador de destino. Então, isso aí a gente já viu, mas sempre é bom relembrar toda a fase de encapsulamento e desencapsulamento, passando por todas as PDUs. E qual é o objetivo do endereço da camada de rede? Então, na camada de rede, o segmento que chegar, ele vai receber um endereçamento, tanto o endereçamento de origem, que vai estar identificando, logicamente, a máquina que vai estar enviando os dados, como a máquina de destino, o host de destino. Ele vai ser encapsulado, quando ele chega como segmento, ele vai ser encapsulado como pacote, vai receber um cabeçalho IP. Nessa camada também, os roteadores utilizam, né, a camada número 3 para poder direcionar os pacotes que chegam nos roteadores. Então, imaginem que aqui nós temos essa figura aqui, que nós temos 4 roteadores. Né, quando esses bits, né, chegarem nesse roteador aqui, ele vai ter que decidir qual é o caminho que esse pacote ele deve tomar. Então, ele vai direcionar esse pacote para o melhor caminho que ele conhece. Então, pode ser tanto para cima, quanto para baixo, quanto, né, esse outro roteador aqui. Isso aí faz parte, né, do processo que a gente denomina de roteamento. E aí o roteador ele vai encaminhar, vai direcionar esse pacote para o melhor caminho possível. Quando o pacote ele sai também, né, da sua máquina, ele também vai ser direcionado para algum lugar. A gente fala que o roteamento ele acontece primeiramente na máquina de origem, porque, lembre-se, quando o pacote ele vai sair para uma rede local, ele vai diretamente para a máquina que está dentro da rede local. Se a gente for enviar algum dado para a máquina que esteja fora da nossa rede local,
ele vai ser mandado para o roteador. Então, aí, desde o início, a gente já tem um início de um processo de encaminhamento através da análise do IP, para saber se é dentro de uma rede local ou se vai para uma rede remota. Então, os principais protocolos da camada de rede é o protocolo IP versão 4 e o protocolo IP versão 6. O protocolo IP versão 4 é o que é o mais utilizado hoje, é o que a gente utiliza dentro das nossas organizações e dentro da nossa casa também, a grande maioria, e já está tendo uma migração, mas é pequena ainda, não está acontecendo isso em grande escala, para o protocolo IP versão 6. Aí a gente vai entender agora um pouco das características do protocolo IP, e toda vez que eu estiver falando do protocolo IP, eu vou estar falando da versão 4, que é o que a gente utiliza hoje. Também a gente vai ter um capítulo só para falar do IPv6, para a gente ver como é que está sendo o processo de migração, os motivos dessa migração, quais são as características do IPv6, que é bem diferente do IPv4, ok? Mas a gente vai ver nos próximos capítulos também. Então, as características básicas do IP, né, é que ele é sem conexão. Isso é meio complicado a gente entender agora, assim, saber por que ele é sem conexão, mas é porque existe um protocolo na camada superior chamado TCP, né, na camada número 4 de transporte, que ele é responsável por isso. Então, toda vez que for utilizar esse protocolo na camada superior, ele vai estabelecer uma conexão antes de ser encaminhado o pacote para saber se o destino está ok, se ele pode receber, e ele vai fazer diversas trocas de informações com o destino para ter um controle melhor dessa conexão. Então, o protocolo IP, né, ele não possui conexão porque ele não faz isso. Ele, como aqui embaixo está escrito, ele tem essa característica de utilizar o melhor esforço. É meio estranho a gente falar de melhor esforço, né, mas eu diria que ele faria o menor esforço. Ele não estabeleceria essa conexão, simplesmente ele vai encaminhar o pacote. Ele não quer saber se o destino ele está ligado ou não, se ele está funcionando ou não, se está congestionado o caminho. Ele simplesmente encaminha. E o protocolo IP, ele também é independente do meio físico. Quando a gente estava estudando as camadas inferiores, que é a camada 2 e 1, né, a gente viu que existe diversos protocolos, diversas tecnologias de transmissão para cada meio físico. Então, se eu quero transmitir numa rede com fio, eu vou utilizar a tecnologia de transmissão 802.3. Mas se eu quiser transmitir sem fio, eu vou utilizar a 802.11. Então, são diversos tipos de tecnologia para meios físicos diferentes. Já o IP, ele não precisa saber qual tipo de meio físico ele vai ser transportado, porque existem as camadas inferiores para cuidar disso. Então, por isso que, né, a gente estuda as camadas, o modelo ele é por camadas para facilitar o entendimento, porque cada camada ele tem a sua missão. E a missão ela é bem independente de cada outra camada. Até mesmo se acontecer algum problema, aí a gente vai estudar de camada em camada e a gente consegue dividir um problemão
em diversos probleminhas e a gente consegue resolver. Então, por isso que o IP ele é independente do meio físico. Ele vai ser transportado pelas camadas inferiores por diversos tipos de protocolos. E ele não quer saber que tipo de protocolo, que tipo de tecnologia é esse. Aí aqui ele explica, né, ele faz uma analogia, porque o IP é sem conexão. Eu costumo pensar assim, vamos supor que o IP seria você enviar uma carta, aquela carta que é registrada. Você não vai acompanhar qual é o caminho da carta. Os Correios ela não tem essa obrigação de fazer isso. Justamente a carta vai tentar ser enviada. Se o destinatário estiver ausente, ele vai tentar mais uma vez, mas se não conseguir, você não vai saber se essa carta ela está com, se o destinatário está presente, se o destinatário recebeu a carta ou não. Já um SEDEX, você vai conseguir acompanhar essa carta a cada passo que ela for percorrida. Se chegou na cidade, se chegou no bairro, se o destinatário recebeu. Então, o IP é essa carta registrada. Você vai enviar e seja que Deus quiser. Mas a gente tem protocolos, né, como eu disse, nas camadas superiores, que eles vão, né, fazer esse serviço. E aí aqui a gente vê qual é a questão do melhor esforço, né? Porque esse pacote IP, aqui tem um exemplo aqui desses roteadores, né, na internet, que a gente não vê isso, mas esses roteadores aqui, eles se comunicam entre si, e aí eles vão definir uma melhor rota, a melhor rota, o melhor caminho que tem que ser tomado. Então, se tiver um caminho, dependendo dos critérios que for estabelecido entre esses equipamentos, que quem estabelece é o administrador, pode ser o caminho mais rápido, o caminho mais curto, o caminho que tiver maior velocidade. Então, são diversos tipos de critérios que faz o IP ele ter ter essa entrega de melhor esforço. E aqui, né, independente do meio físico, o pacote IP ele vai ser sempre pacote IP porque ele está encapsulado pelas camadas inferiores. Então, as camadas inferiores que vão ter mudança de tecnologia, mudança de quadro. Quando passar, por exemplo, por um link serial, vai ser um quadro. Quando passar por uma fibra ótica, outro quadro. Um quadro Ethernet, um quadro sem fio. Mas o pacote IP ele vai estar encapsulado por isso, né, pelas camadas inferiores, e ele não vai ter mudança nenhuma. Aqui é a geração de pacote IP, né, quando ele recebe da camada de transporte o segmento, tem aqui o cabeçalho do segmento e os dados. Essa aqui é a PDU da camada de transporte. E quando ele desce para a camada inferior, essa PDU da camada de transporte aqui toda, ela é encapsulada pelo cabeçalho IP. Lembre-se, quando a gente imagina esses encapsulamentos, basta a gente fazer uma analogia como se a gente fosse querer colocar uma carta, por exemplo, nos Correios. Então, quando a gente escreve uma carta, vamos lembrar ali na camada 7, que é os dados, a gente escreve a carta e coloca no envelope. Esse envelope é chamado de dados, que é o PDU da camada de aplicação. Quando ele vai para a camada de transporte, a gente precisa colocar mais uma informação para fazer com que esse dado, né, essa informação chegue no destino. E lá a gente vai colocar
dentro de um outro envelope. E aí a gente encapsulou esses dados dentro de um envelope. E aí a gente chama de segmento. E aí quando vai para a camada abaixo, a gente coloca em outro envelope, que aí vai receber o cabeçalho IP, que a gente chama de pacote IP. Então tente fazer essa analogia para vocês lembrarem como é que é feito o encapsulamento. E o desencapsulamento é o contrário. Aí aqui a gente tem uma atividade sobre as características do IP. E aqui começa o quadro do cabeçalho do pacote IPv4. Então é um quadro que eu posso dizer é um quadro meio grande, complexo, né? E isso vai melhorar muito quando a gente for trabalhar depois com o IPv6. Esse é o quadro do IPv4, né? O cabeçalho do IPv4. Quando a gente for para o IPv6 vai ficar mais simples. Então aqui nós temos algumas informações, por exemplo, aqui a versão. Se você estiver utilizando a versão 4, ele vai estar aqui, né, o número 4 em bits, tá? Então ele vai estar aqui 0100, que é o número 4. Essa parte aqui são os serviços diferenciados. Então, se a gente tiver algum tipo de serviço diferente dentro dessa rede, ele vai ser informado aqui nesse cabeçalho, né, nesse campo desse cabeçalho. Depois a gente tem uma informação muito importante aqui também do cabeçalho, que é o time to live. O time to live, ele é uma informação, né, um valor que ele vai evitar que os dados, né, quando ele estiver circulando aí nos roteadores, eles entrem em loop. O loop seria quando uma informação, um bit lá, ele vai estar circulando na rede e ele não tem destino e ele vai ficar circulando para o resto da vida. Para a gente evitar que um pacote, por exemplo, ele fique circulando pelo resto da vida, toda vez que ele passa por um roteador, o roteador vai ler esse campo aqui e ele vai decrementar 1. Então, por exemplo, aqui, eu vou entrar aqui no meu terminal e eu vou executar um ping no Google. E vejam aqui a informação de TTL. Então, o TTL aqui foi de 43. No Windows, o TTL padrão é de 64. Então, a cada roteador, a cada equipamento desse que ele passar durante a rede, ele vai ser decrementado de 1. Então, ele saiu da minha placa de rede, passou pelo meu roteador, o meu gateway, né, que é o roteador, o primeiro roteador da minha rede, e aí de 64 ele já foi para 63. Ele passou para um outro roteador, foi para 62. A gente pode ver através desse comando aqui também, tracert no Windows, e no Linux é traceroute. E eu vou dar esse mesmo comando e o mesmo endereço que é o do Google. Então veja que a cada roteador ele vai mostrar aqui o IP e ele vai mostrar por quantos roteadores e quais roteadores o pacote está passando até chegar ao destino. Então aqui a gente já está no número 11, né? Como eu disse para vocês, aqui quando a gente deu um ping, ele falou que era 43, então foi mais ou menos ali 64, né? Menos 43. Aqui a gente tem, aqui ele ainda está passando para os roteadores, ele está no 13º, esse roteador aqui ele não quis informar, então aqui ele fala que nós passamos por 14 roteadores, né? 64
menos 14, nós temos 50. Então, aqui a gente passou por 14 roteadores, o TTL era para ter dado em torno de 50, mas como a internet, os caminhos não são os mesmos, desse ping, desse trace route, ele pode passar por equipamentos diferentes, né? O roteador ele sempre vai estar buscando, né, o melhor esforço, então, por isso, aqui a gente só passou por 14. E se eu der um tracer de novo, pode ser que ele passe por 13, por 12, por 16, porque os caminhos são diferentes. Aqui é o campo do protocolo, tá? Que é uma informação que ele vai estar falando qual protocolo da camada superior vai estar sendo encapsulado pelo IP. Então, aqui nós temos aqui alguns exemplos do ICMP, do TCP, do DP, que são protocolos de camadas superiores. Apesar que o ICMP ele é um protocolo de camada 3, tá? É o mesmo do IP. Só que quando a gente executa, por exemplo, um ping, né, o ICMP ele é encapsulado pelo IP. Ou seja, eles estão na mesma camada, só que o ICMP ele é como se fosse uma subcamada acima. Tá? Não é uma subcamada, mas ele está um pouco acima do IP. E aqui é o endereço IP de origem, aquele IP que a gente conhece, né? 172, 16, 20, 21, 192, 168, 01, e o endereço IP de destino. Isso aqui, né, ele está falando que é o comprimento do IP, tá? Do cabeçalho IP. Ele coloca aqui 20 bytes para baixo, mas isso aqui é como se fosse uma tripa, tá? É uma tripa assim, é como se fosse ele fosse esticado. Aqui ele fez assim para poder ficar mais fácil o entendimento. E aqui nós temos mais alguns campos. Então tem o campo do tamanho do cabeçalho da internet, né, que ele vai falar qual que é o tamanho do cabeçalho do IP. Esse valor pode ser, né, entre 20 bytes e 60 bytes. Então, isso aqui varia o cabeçalho, de acordo com se tiver de serviços diferenciados ou não. Isso aqui tem campos aqui que são obrigatórios, outros campos que não. Temos também o campo de comprimento total, que ele vai estar falando aqui qual é o comprimento do cabeçalho e dos dados. Então, lembra que isso aqui é só o cabeçalho, né? E embaixo aqui, a gente ainda vai ter os dados, né? Na verdade, a PDU dos segmentos que vão estar sendo encapsulados por esse cabeçalho. Então, ele vai estar informando qual que é o tamanho total, o comprimento total desse pacote. Depois aqui a gente tem um checksum do cabeçalho. Isso aqui é justamente para quando ele passar, por exemplo, numa checagem de camada 3, para verificar se esses valores aqui eles estão certos. Se não tiver, aí eles vão ser descartados. Tá? Ele tem também o campo aqui de identificação. Esse campo aqui ele vai estar identificando aqui o segmento de um pacote. Vai estar aqui o campo de flags, que aí vai ter diversas flags aí, que ele vai poder falar se diversas informações aí do cabeçalho, se foi fragmentado, se tem algum problema, se vai ser reconstruído o cabeçalho, tá? E aqui ele mostra aqui, né, utilizando o Wireshark para mostrar nada mais do que a gente estudou sobre o cabeçalho do IP. Eu vou abrir aqui o Wireshark, vou botar para fazer algumas capturas.
Deixa ele carregar aqui, a gente vai passando mais para frente. Aqui é uma atividade sobre os campos do cabeçalho. Então, você vai fazer o que? Você vai verificar isso aqui e vai escolher a versão correta ou vai arrastar. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Pronto, é só clicar aqui que ele vai trazer a informação para o campo correto. Tá aqui, ó, geralmente conhecido como contagem de saltos, você traz para cá, tá? E depois você verifica se está correto. Aqui a gente ainda tem uma segunda atividade. Então aqui ele já vai começar a falar sobre um pouco das limitações do IPv4, né? Já iniciando uma abordagem para falar do IPv6, que vai ser assuntos, né? Um assunto aí sobre dos próximos capítulos. Então a gente tem um grave problema, e você veja essa foto aqui, né? O tanque de combustível está baixo, a gente está com números escassos de endereços IPv4. Para vocês terem noção, o endereço IPv4 ele é um número de 32 bits, e para a gente descobrir quantas combinações isso pode dar, é só a gente elevar 2 a 32. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Será que aqui na científica, 2 elevado a 32. Pronto. Então, é isso aqui. Nós temos em torno de 4 bilhões de endereços IPs. O endereço IP, ele, se eu não me engano, ele é da década de 80, né? Década de 70, 80, ele já é um pouco antigo. E na época que fizeram que criaram o endereço IP, né? 4 bilhões era a solução para a humanidade. Ninguém ia imaginar que as pessoas teriam um celular que ia pegar IP, que relógio pega IP, que ia ter laptop, 2 tablets para as crianças, que a geladeira também pega IP. Então a gente vive hoje no mundo da internet das coisas, onde tudo se conecta, quase tudo, né, se conecta na internet. E antigamente não era assim. Antigamente, raríssimas pessoas tinham computador. Então, nós estamos passando por um momento que já não existe mais IP para ser distribuído, e aí que vem aí a necessidade da gente migrar para o IPv6. O IPv6 ele possui 128 bits, então é 2 elevado a 128. Então, vamos colocar aqui 2 elevado a 128, que é mais ou menos esse número aqui elevado a 38. É um número que até é difícil da gente falar. Existem autores que falam que, né, esse número aqui, se a gente fosse colocar IP em cada grão de areia no mundo, né, em cada grão de areia do mundo, ainda iria sobrar IP. Então, é IP pra caramba. Então, aqui nós temos também a expansão da tabela de roteamento na internet. Então, são diversos servidores que estão se conectando. Cada vez a gente precisa de mais e mais número de IPs que estão sendo utilizados, e a gente isso aí também aumenta o número de IPs que ficam nessas tabelas de roteamento. Então, são mais rotas que são criadas, e isso aí precisa também ser melhorado, né, através de outros do protocolo IPv6 para poder
fazer com que não seja consumido tantos recursos como memória, processador, desses roteadores. E uma coisa, quando o IP foi criado, todas as máquinas elas tinham IP, né? Na época todos os IPs eram públicos, né? Você queria acessar da sua casa a um computador que estivesse em outro lugar do mundo, a conexão ela seria da sua casa a esse computador. Com esse problema de escassez de endereço IP, foi criada uma tecnologia chamada de NAT, que ela faz a tradução dos endereços IPs. Então, isso você tem na sua casa, tá? Você tem um roteador que está conectado na internet e você só tem um endereço público, que o seu provedor ele paga para você. E aí você precisa se conectar na internet. Só que você tem diversas máquinas na sua casa. Né? No seu trabalho, você tem diversas máquinas no seu trabalho. E precisa se conectar com apenas um IP. Então foi criada essa tradução de endereços, que você traduz os endereços que estão dentro da sua rede local, que são IPs privados, para acessar a internet com esse único IP público. Então ele faz uma tabela, né? Uma tabela que ele endereça o endereço particular que você possui, privado, e ele endereça com uma porta ou com... ele faz uma tabela para você acessar o endereço público na internet. E aí, quando você faz essa comunicação, ela não é mais fim a fim. Ela não é do início ao fim. Você faz a comunicação com esse NAT, e esse NAT faz a comunicação com o servidor externo. Então, acabou essa conectividade fim a fim. E aí, com o IPv6, vai voltar tudo de novo e sair essa conectividade. Porque os IPs eles também serão públicos. Então, aqui ele faz uma introdução ao IPv6. Então, vejam, é absurdo a quantidade de números de IPv6. São 340 decilhões de endereços IPv6. decilhões é coisa pra caramba, enquanto a gente só tem 4 bilhões de endereço IPv4. E aí o endereçamento IPv6 ele vai fazer uma grande melhoria, que ele vai ter muito mais endereço, né, como a gente viu. A gente vai conseguir fazer um melhor tratamento dos pacotes, porque o campo, aquele cabeçalho IPv4 que eu falei, que a gente viu agora, que tem tantas informações, tem tantos campos, isso aí vai ser simplificado. Vai ser muito mais fácil a gente entender um cabeçalho IPv6. Ele vai eliminar a necessidade do NAT, porque o IPv6 ele tem muitos endereços públicos, então você não vai ter um só endereço público. O seu provedor de serviços ele vai te pagar milhares de endereço público para você acessar na tua casa. Então você pode colocar 300, 500, 1000 endereços públicos em uma máquina só, se você quiser, para cada máquina. Então você vai ter bastante flexibilidade nisso. E você vai ter também uma segurança integrada, porque o IPv4, para fazer segurança, ele trabalha nas camadas superiores, lá na camada de aplicação que a gente vai ver ainda. E o IPv4, você vai conseguir fazer isso, no IPv6 você vai conseguir fazer isso já na camada número 3, na camada de rede. Tá? Aqui é o cabeçalho do IPv6, do IPv4. Vejam que possui bastante campos. Agora vejam o cabeçalho do IPv6, como ficou mais fácil. O que aumentou mesmo aqui foi, né, o espaço do endereço IP de origem e o endereço IP de destino, porque agora a gente não tem mais 32 bits para cada, a gente tem 128, mas aqui diminuiu, né, bastante a quantidade de cabeçalhos, a quantidade de campos do cabeçalho. Aí aqui a gente tem a versão, né? A mesma coisa do IPv4, que em vez de ser
100 em bits, que é 4, vai ser agora 0110, que é 6. Depois ele vem a classe de tráfego, que é aquele campo lá do IPv4 que fala de serviços diferenciados. É a mesma coisa, só mudou o nome do campo. Depois a gente vai ter a identificação de fluxo, que esse campo aí ele vai ser tipo um serviço especial para as aplicações que trabalham em tempo real, como VoIP, videoconferência. Depois ele vai ter aqui um comprimento do payload, né, que é o comprimento do cabeçalho, tá? Ele vai dizer o comprimento. Vai ter um campo aqui do próximo cabeçalho, que ele vai falar quando que vai ser o próximo cabeçalho do IPv6. E vai ter o limite de saltos, que é aquele TTL. Né? TTL, que o IPv4 a gente, para não evitar loop, que o pacote ele fica circulando pela internet pela vida inteira, ele vai se chamar agora de limite de saltos. E depois é o endereço de IP de origem e o endereço IP de destino. Aqui tem uma visualização do Wireshark capturando o pacote IPv6. Como a minha rede aqui é IPv4, eu não consigo fazer isso. Tá? Eu só posso mostrar para vocês aqui cabeçalho do IPv4. Eu estava até devendo, né, que eu não tinha conseguido abrir. Então está aqui, ó, Internet Protocol, versão 4, aquele campo da versão, ó, 0100, que diz que é versão 4. Aqui tem o campo do cabeçalho, né, a quantidade de bytes do cabeçalho, ó, 20 bytes, que é o mínimo. Ele fala aqui a quantidade. Aqui aquela parte do campo de serviços diferenciados. O total, o comprimento total, tá? Isso aqui, ó, você vai ver esse campo aqui. Esse campo aqui ele foi um campo, um dado bem pequeno que passou aqui, que isso aqui teve só a intenção, né? Deixa eu ver aqui, né, a camada de transporte, ela só estava confirmando, né, que um pacote, que um segmento havia chegado. Então, é só uma confirmação, a mensagem de controle, por isso que ela é bem pequenininha. Aqui tem as flags, tem o time to live, ó, o time to live aqui, ó, 56, né? Aqui, ó, o protocolo da camada superior, que era o TCP. Aqui a gente tem o checksum, né? A conferência do cabeçalho. Olha o source aqui, ó, o endereço IP de origem. O endereço IP de origem 200.147.166, né? Ponto 107. Vamos ver quem é esse cara aqui? Vou dar um ping nesse cara aqui para ele vai resolver o endereço. Vamos lá, ping 200.147.166.107. Deixa eu ver se ele responde aqui. Yes, look up. Olha lá. Eu dei esse comando, nslookup, ele resolveu o endereço IP em nome. Ele falou que esse cara aqui, ó, foi esse nome aqui, acessobol.com.br. Provavelmente é o site UOL que deve estar aberto aqui no meu navegador. Deve ter em algum navegador aqui meu, algum site da UOL aberto. Aqui, ó. Como essa página aqui é uma página dinâmica, né? Diferente de uma página estática que a gente abre e ela não muda, isso aqui ele está sempre em mudança. Então ele fica sempre trocando informações com o meu computador. Por isso que apareceu aquilo ali. Foi uma mensagem apenas de confirmação de uma solicitação que foi feita. Então aqui nós temos os campos do cabeçalho IP. Vejam que foi aquilo tudo que a gente estudou. É bem legal isso aqui.
Aí o campo do PVMe é bem mais simples. E aqui ele já mostra aquilo que a gente tinha conversado antes no início do capítulo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o PC1, que ele quer falar com o PC2. Então, quando ele manda um endereço IP, né, ele quer falar com um endereço IP da mesma rede, né, o endereço IP ele serve para diferenciar o IP, né, a rede do IP. Então, ele quer se comunicar com um endereço, né, que quando o computador ele vai fazer um cálculo chamado END, que a gente vai ver também em outros capítulos, ele verifica que esse IP é da mesma rede local, então ele manda o quadro para o switch, né? Ele vai acontecer tudo aquilo, os PDUs vão abaixando, segmento, pacote, ele vai mandar o quadro aqui para o switch ele é camada 2, ele entende quadro, e o switch vai mandar direto para o computador. Então ele vai fazer uma comunicação direto com o host da rede local. Agora, se ele quiser mandar para um host remoto, por exemplo, ele quer acessar o site da UOL, então quando ele fizer o cálculo END, ele vê que esse IP ele não pertence à mesma rede dele, ele vai mandar direto para o seu gateway padrão. O gateway padrão, no caso, é o roteador, o R1. Na sua casa, como você tem um roteador Wi-Fi, provavelmente, quando você quer se comunicar com o site, ele vai mandar para o endereço, né, o endereço MAC, que é o endereço físico, né, do roteador. E o endereço IP, ele continua, né, o endereço IP de destino, ele vai continuar inalterado até chegar no host remoto. Então, por exemplo, aqui é meio complicado porque, né, eu tô numa rede aqui fora aqui, mas, por exemplo, aqui, ó, 172.22.01, tá? É o endereço do meu gateway. Então, o meu gateway, quando eu vou me comunicar com o UOL, por exemplo, né, ele manda para o 172.22.01. E esse aqui é o meu endereço, 172.22.10.170. Aqui ele fala um pouco sobre o gateway padrão. Então, quando a gente é bom fazer uma analogia do gateway padrão, mais ou menos o seguinte. Vejam isso aqui, né? Isso aqui é uma rede local que tem um switch, que tem os computadores, é uma cidade. Vamos imaginar que isso aqui é uma cidade, e que para sair dessa cidade, dessa rede local, a gente tem que passar por um portão. Gateway é portão. Então ele tem que sair pelo um portão padrão. Qual é o portão padrão? Um roteador. Então, para sair dessa cidade, para visitar outras cidades remotas, a gente tem que sair desse portão padrão, que é o roteador. Nesse roteador, para ele entender que existem redes remotas, né, cidades remotas, cidades distintas, diferentes, ele possui uma tabela de rotas. Essa tabela de rotas é nada mais do que um papel que tem a rede de destino, né, a cidade de destino, como se fosse, a sua máscara de rede, que a gente vai ver isso mais para frente, e qual vai ser a interface que ele vai estar mandando esse pacote. Esse roteador pode ter diversas interfaces. Então, se ele quiser sair, por exemplo, para a rede A, ele vai mandar pela interface, por exemplo, 01. Aí aqui a gente tem, né, as entradas de roteamento de host. Esse aqui, 0000, é um endereço qualquer. Então, aqui está dizendo que quando você consultar tudo isso aqui e não souber qual é o destino, né, você vai enviar para o seu gateway padrão, que é o cara que vai resolver essa comunicação aí que você quer mandar para algum lugar. Ele vai ter que resolver isso. Então, ele vai mandar para onde? Para o gateway. 192.168.10.1, que seria o roteador dele.
Esse endereço 127.0.0.0 até o 127.255.255 é o endereço de loopback, é como se fosse um endereço para você testar a sua pilha de protocolos, da camada 7 até a camada número 3. E aqui nós temos alguns endereços aqui, que são endereços privados, endereços locais. Esses aqui, o 224.0.0.0, são endereços multicache, endereço para você falar de um para alguns. E o 255, 255, tudo 255, é o endereço para você, que você vai falar com todo mundo, é o endereço de broadcast. Aqui tem alguma amostra, né, da tabela de roteamento de um PC, né, que a gente precisa também de ter essa tabela aqui para poder saber para quem a gente vai enviar. Isso aqui é a tabela de roteamento de um computador com IPv6. Então veja aqui que os endereços IPs eles são diferentes, né? Em vez de ser decimal, eles são hexadecimais. Em vez de possuir 32 bits, eles possuem 64 bits. E aí, quando você manda um pacote para o roteador, é ele que é o responsável por tomar a decisão para onde que ele vai enviar. Então, se R1 tem 3 redes diretamente conectadas, quais são as redes do R1? Essa rede aqui, 192.168.10, essa rede aqui, 192.168.11, e essa outra rede aqui, que se conecta com R2, que é a rede 209.165.200.224. Então, o R1 ele vai ter, se ele quiser enviar um pacote dessa rede para essa outra rede, ele tem que saber que existem essas duas redes aqui também. No caso, R2 vai ter que informar R1. E aí, quando chegar um pacote aqui com destino a essa rede, R1 ele vai saber que tem que enviar por essa interface para R2, que R2 vai tomar, vai cuidar desse pacote e vai mandar para o destino. Quando o pacote voltar, R2 também tem que conhecer as redes de R1. Então, esse é o processo de roteamento, né? Conhecer, né, redes distintas, redes que não estão diretamente conectadas, como essas redes aqui que estão conectadas com cabo, e direcionar para o melhor local. Que é a tabela de rota de um roteador. Então aqui tem essas diversas siglas, essas sopas de letrinhas aqui, que é para dizer como o roteador aprendeu essa rota. Então o roteador ele aprende porque o outro roteador ele vai ter que ensiná-lo. Então esse D aqui, por exemplo, é uma rota que ela foi aprendida com o protocolo chamado EIGRP. Tá? Esse D aqui é o nome, ele vem de dual, que é o nome do algoritmo do EIGRP. Então ele fala que aprendeu, aqui está a rede de destino, aqui está a métrica, ou seja, qual que é o valor dessa rota. Então, aqui no caso é 90, é um valor que, por exemplo, se o roteador ele aprende essa rota por um outro protocolo, ele vai ter que escolher qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor protocolo que ele vai utilizar. Então ele utiliza a menor métrica associada ao destino. E esse aqui, né, na verdade isso aqui é a métrica e esse aqui é o... Agora fugiu o nome, é o AD. Essa aqui é uma métrica do EIGRP, que é a 90. E essa aqui é a métrica que
que ele vai fazer um cálculo para saber, para desempatar de uma rota de EIGRP com outra EIGRP. Mas agora fugiu o nome da minha cabeça disso aqui, tá? Eu acho que a gente vai ter mais para frente aqui essa informação. Aí aqui a gente tem a leitura, né, dessa rota, as siglas que eu falei, aquelas sopas de letrinha, que vai identificar como a rede aprendeu essa rota. Aqui identifica a rede de destino e como é que ela vai estar conectada. Tá? No caso aqui ela está diretamente conectada. No caso aqui, isso aqui deve ser do R1, essas duas redes aqui. Se ela aprendeu por uma outra forma, então ela vai estar aqui via, por exemplo, se ela aprendeu a rede 10.1.1.0, vai estar aqui via serial, tá? Via serial 0/0/0, porque foi através desse caminho aqui que ele aprendeu essa rota. Pronto, aqui tá. Eu falei AD, né? Eu tinha esquecido que AD é Administrative Distance. Então, é distância administrativa. Esse nome já tinha... Eu sou um pouco ruim de decorar esses nomes, tá? Então, é a distância administrativa e a confiabilidade dessa rota. Então, como eu falei, o D, que é o EIGRP, ele possui a distância administrativa de 90, e, por exemplo, uma rota estática, que é aquele que tem uma letra S, que o próprio administrador que insere a rota manualmente, ela tem uma distância administrativa de 1, ou seja, a distância estática, né, a distância administrativa dela por ser 1, ela é mais confiável do que a do EIGRP, que é 90. Aqui tem o tempo total que essa rota foi aprendido, né? Esse via aqui, ele vai estar identificando o endereço do próximo salto, por exemplo, esse 226 aqui, R1 aprendeu essa rota aqui, via, né, esse caminho aqui, né? E o endereço de próximo salto, que é o próximo roteador, é o ponto 226, que é o do R2. E aqui o serial 0/0/0 vai ser a interface de saída desse roteador para chegar até aquela rota. Então, aqui está escrito a origem da rota, né? Que é isso aqui, né? A rota de destino, né? A rede de destino. A distância administrativa, a métrica, que é um valor que o protocolo de roteamento, ele automaticamente ele vai criar para poder saber qual é o melhor caminho. E aqui as outras informações que eu já tinha falado. Aí aqui a gente volta a falar de endereço de próximo salto, ou next hop, que é o próximo roteador. Então, é como se um pacote, né, ele tivesse pulado daqui para cá. Então, esse aqui é o endereço de próximo salto, é o próximo roteador. Aí a gente volta para ver, né? Isso aqui é um comando show IP route, que a gente vai ver as rotas que esse roteador possui. E aí agora, para finalizar, a gente vai mostrar um pouco sobre o roteador. Então aqui são roteadores, são fotos de roteadores da Cisco. E aqui ele quer dizer que um roteador nada mais é do que um computador. Um computador, é claro que, em vez de gastar memória para ter vídeo, para ter outros recursos que um computador normal tem, ele pega os seus recursos, né, para poder encaminhar, né, a rotear esses pacotes de uma melhor forma. Então, eles são computadores preparados para trabalhar em rede. E isso aqui é uma foto de um roteador aberto.
Então, é só para mostrar que um roteador ele possui CPU, ele possui sistema operacional, é um computador, possui memória RAM, né? E aqui é bom a gente saber que o roteador ele possui, inclusive, até mais memórias do que um computador normal, né? Ele possui a memória RAM que um computador possui, né? É uma memória volátil, quando você desliga, você perde tudo que tem nela, e é uma memória de altíssima velocidade. Então, o roteador ele busca essa memória de altíssima velocidade para melhorar a sua performance. Toda vez que o roteador ele é ligado, ele vai pegar a flash, né, o iOS, que é o sistema operacional, que ele fica guardado aqui na memória flash, como se fosse um pendrive do roteador, e ele vai copiar para a memória RAM, para fazer com que o sistema operacional ele rode mais rápido. E aí a gente tem também na memória RAM um arquivo chamado running config. Esse running config é o arquivo de configuração que vai estar rodando no momento no seu roteador. Então, toda vez que você digita um comando no seu roteador, ele é salvo na running config, que é na RAM. Se você desligar esse roteador e não salvar, você perde tudo. Então, você tem que dar um comando, aquele comando write ou copy running config para startup config, que aí ele vai salvar esse arquivo na NVRAM, que é uma outra memória. É tipo uma memória flash, um pendrivezinho também, que aí vai estar guardado os arquivos de configuração de inicialização, que é o startup config. E a memória ROM é a memória que ela é apenas de leitura, tá? E ele vai ter instruções, né, de inicialização, ele vai ter um software de diagnóstico básico e vai ter um iOS limitado. Então vamos supor que você perca a flash do seu roteador, você tira a flash, você pode tirar, ele é tipo um cartão de memória e vai ligar o seu roteador. Você vai rodar um iOS limitado, que vai estar dentro da ROM, justamente para você poder depois instalar um outro iOS e você executar alguma tarefa pequena, mas que possa rodar dentro de um iOS. Você não vai perder o seu roteador. Então, aqui são algumas partes do roteador, né? Aqui, ó, sua fonte de alimentação. Aqui vai estar o ventilador, o cooler. Aqui a memória RAM. A NVRAM, tá? Que vai estar os arquivos não voláteis, como a memória de... a NVRAM é a memória de inicialização, né? A startup config, a CPU, aqui alguns outros módulos, tá? Interfaces, então um componente normal como se fosse de um computador. Aqui a foto da placa-mãe, né? Do roteador, deixa eu voltar. Aqui, na verdade, é o que está ligado na placa-mãe, né? Aquelas interfaces todas que a gente já viu. E os tipos de conexões que um roteador possui. Então, possui interface LAN, para ligar as redes locais, as interfaces WAN, para se ligar às redes remotas, a interface de console, para fazer o gerenciamento, a porta auxiliar, que você pode ligar um modem. Então, aqui nas interfaces LAN e WAN, você pode estar utilizando 2 métodos de acesso aqui, que é o Telnet e o SSH, que você vai acessar virtualmente o seu roteador, a porta auxiliar, que você pode usar um modem externo, e a console, que você usa um cabo chamado console para também acessar. Aí você precisa estar fisicamente dentro do próximo do roteador. E aqui algumas perguntas para você responder. E um Packet Trace para fazer exportação de dispositivos interconectados. Esse Packet Trace eu vou fazer depois e vou disponibilizar para vocês assistir mais tarde.
Aqui é o iOS da Cisco, é o sistema operacional, tá? Não confunda com o iOS da Apple. Aí aqui ele explica como é que funciona, né? Como que acontece o boot, né? do iOS. Então a imagem da Cisco ela vai estar antes disso, né? É feita a leitura, o post, né? É feito o teste lá dos componentes do roteador, né? Depois depois que é feito esse post, é carregado uma imagem básica do roteador, que ele fica na ROM. Depois ele copia, aí inicia o processo de boot, que copia a imagem do iOS na flash para a RAM. E depois, quando ele terminar de carregar, ele vai carregar a startup config que vai estar dentro da memória NVRAM para a RAM, que vai se chamar agora de running config. Então está aqui aquele processo que eu falei, né? Executou o post, né? Aí a ROM vai estar carregando o bootstrap lá, que é aquele iOS básicozinho ali, que vai estar puxando a flash, tá? A flash para RAM, a NVRAM para RAM. Se não tiver o arquivo de configuração ou a iOS, o sistema operacional na memória flash, ele vai tentar carregar de um servidor TFTP, que é um servidor que vai estar remotamente. Se você dá um comando show version, ele vai mostrar qual que é a versão do seu iOS, aqui no caso é 15.2. E aí aqui tem também as etapas de configuração do roteador, que a gente também já viu, de colocar as senhas no exec privilegiado, com o comando enable secret, né, de acessar o modo de exec seguro usando o login e senha. Então você está dentro de um line VTY ou dentro de um line console, você digita esses dois comandos aqui para poder colocar mais proteção. E o Service Password Encryption para você encriptar, né, criptografar a senha que vai estar dentro do running config. A gente vai fazer esse packet tracer e aí eu vou colocar para vocês. Aí tem os tipos de interface LAN, né? Interface giga, né? Giga de 1 GB, 1 gigabits, a fast, tem a fast Ethernet de 100 megabits e a serial, que é uma interface que ela não é tão mais usada hoje, mas seria para você se conectar a um modem, a um outro dispositivo que iria te levar para uma WAN. Você pode conectar 2 roteadores através também da serial. Aqui é aquela questão lá do gate padrão, comunicação interna, ele não vai para o gate, ele não vai para o roteador. Agora, quando você quiser fazer uma comunicação remota, ou seja, de rede distintas, você tem que passar pelo seu gate, pelo seu portão, né? Portão de entrada e saída. Tem mais alguns packet trace aqui. Esse capítulo está bem cheio de packet trace, até porque vocês vão fazer, né, quando terminarem esse capítulo, vocês vão fazer a prova do exame do capítulo e depois vão fazer o exame de habilidades do capítulo 6. Esse exame, ele faz parte do... A gente terminou aqui, né, o nosso capítulo. Eu só vou mostrar para vocês aqui o exame prático que vocês vão estar realizando. Então, aqui vocês, depois de ler o capítulo 6, vocês vão
realizar a prova do capítulo 6 e depois vão realizar o exame de habilidades, né, do capítulo 6. Tá bom? Vocês podem fazer 3 vezes e vão fazer dentro do PECT Tracer. Então, quando vocês clicarem aqui, vocês vão clicar, vai aparecer aqui iniciar a avaliação, você vai abrir a avaliação, eu vou clicar em visualizar como se eu fosse um aluno, como instrutor, e aí você vai clicar para iniciar a avaliação. Quando clicar para iniciar a avaliação, ele vai mandar você abrir esse arquivo aqui, JNLP, que é um arquivo Java. Ele vai estar fazendo com que você abra o seu PECT Tracer. Então, você manda abrir, tá? Não baixem apenas, manda ele abrir. Ele vai abrir o Java. E aí você vai depois clicar para iniciar o PT, que é o PECT Tracer. Ele vai ficar nessa tela aqui desconectando, porque ele vai estar abrindo o arquivo Java. Assim que ele terminar de abrir, isso aqui vai estar liberado para vocês clicarem aqui. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí. Até a nossa próxima videoaula. E boa prova do exame do capítulo 6 prático, que é o PECT Tracer. Até mais.